Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Terremoto de magnitude 6,8 na Bolívia é sentido em 5 estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, vários prédios foram esvaziados. Na Avenida Paulista, funcionários levaram um susto. Estava sentada na mesa, conversando, atendendo um rapaz na minha frente e a mesa começou a balançar uns 10 centímetros para um lado e para o outro. Presidente Temer dá posse aos novos ministros da Saúde e dos Transportes. Pesquisa revela que 1 em cada 3 moradores do Rio de Janeiro já presenciou um tiroteio nos últimos 12 meses. Em Osasco, na Grande São Paulo, homem mata esposa a facadas e exibe fotos do crime no WhatsApp da família da vítima. China anuncia aumento de tarifas em mais de 100 produtos importados dos Estados Unidos. É uma resposta à elevação das taxas sobre o aço e o alumínio. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O presidente Michel Temer deu posse aos novos ministros da Saúde e dos Transportes. Temer pode usar a reforma ministerial para tentar segurar uma possível nova denúncia da Procuradoria-Geral da República. Uma cerimônia para tentar mostrar normalidade. As posses de Gilberto Ock no Ministério da Saúde, de Walter Casemiro Silveira nos Transportes, além de Nelson Antônio de Souza na presidência da Caixa, são as primeiras de muitas que devem ocorrer ao longo dos próximos dias. O BNDES e os Ministérios da Fazenda e Planejamento terão novos comandantes. As trocas fazem parte da reforma ministerial provocada pela saída de integrantes do governo que irão disputar as eleições de outubro. Quem for ser candidato tem que deixar o cargo até sábado. As trocas no governo ganharam ainda mais importância nos últimos dias. Inicialmente, elas seriam utilizadas para garantir apoio a projetos que pudessem impulsionar uma candidatura à reeleição do presidente Michel Temer. Agora devem ser utilizadas para barrar uma eventual terceira denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Temer. As prisões de pessoas próximas ao presidente nas investigações que apuram um suposto pagamento de propina em troca de benefícios a empresas do setor de portos ligaram o sinal de alerta. Na cerimônia desta segunda-feira, o presidente Temer não citou a Operação Scala, mas defendeu os direitos individuais. A nossa Constituição não falou apenas em Estado democrático ou Estado de direito. Nós quisemos enfatizar o tema das liberdades individuais, do devido processo legal, da obediência estritíssima aos termos da Constituição e da lei. Não saia dela, porque sair dela é desguiar-se dos propósitos democráticos do chamado Estado Democrático de Direito. As prisões não foram citadas, mas a preocupação ficou clara numa gafe cometida pelo presidente. Presidente Supremo, nosso querido amigo senador Eunício Oliveira, não é do Supremo? É que o Legislativo é tão importante que na minha cabeça ele é sempre Supremo, porque ele é que dá início a tudo o que se faz no país. A possibilidade de Temer usar a reforma ministerial para garantir apoio à derrubada de uma nova denúncia é motivo de troca de acusações no Congresso. Não existe e não haverá outra denúncia, porque não tem substrato nenhum. As escolhas do novo ministério em função das eleições está sendo escolhida pelo critério técnico-político. Esse é um governo que hoje vive mais em função da necessidade de tentar encontrar uma saída para parte da organização criminosa que ainda não foi presa. E à tarde, em São Paulo, o presidente Temer voltou a distribuir indiretas a quem torceria contra o governo. Não foram poucos os embaraços e as oposições que nós sofremos. Até gente disposta a desestabilizar o país com gestos extremamente irresponsáveis, que tem naturalmente repercussão internacional. Então, por mais que as pessoas protestem, por mais que as pessoas tentem segurar o desenvolvimento do país, não conseguem, porque o Brasil é maior do que todos. Ainda não é possível medir
mensurar, mas prisões dos últimos dias enfraqueceram Temer. Isso não há dúvida. Para muitos, sua possível candidatura à reeleição começa a agonizar, pelo menos neste momento. E crescem as chances do ministro Meirelles, que amanhã se filia ao MDB, ser o candidato do governo nessa verdadeira floresta de candidatos centristas. Agora, a preocupação do presidente volta-se para a tarefa de tentar evitar que um possível avanço dessa investigação do Porto o atinja. Não é fácil porque, olhando a rota final do seu mandato, a tinta da sua caneta começa a esmaecer. O Supremo Tribunal Federal recebeu 2 abaixo-assinados nesta segunda-feira. O primeiro, endossado por 5.000 juízes e promotores, pede a prisão de condenados em segunda instância. O outro, assinado por 3.000 juristas e advogados, é contrário à medida. A entrega dos documentos acontece 2 dias antes de a Suprema Corte decidir se o ex-presidente Lula, condenado justamente em segunda instância no processo do Triplex do Guarujá, poderá ser preso. A prisão em julgamento de segunda instância, que hoje vigora no Brasil, provoca polêmica sobre a sua constitucionalidade. Entre a interpretação do dispositivo constitucional e sua leitura literal, essa é a dúvida. É literal, é exatamente o que está escrito ou carece de uma interpretação? Essa interpretação, que não é a leitura literal da Constituição, foi um avanço. E se o julgamento do habeas corpus de Lula ou outro julgamento qualquer provocar um recuo, um sem número de meliantes, bandidos de todos os tipos que estão presos serão libertados. E a Lava Jato fica ameaçada. Uma coisa o STF ainda não explicou. Por que será que o habeas corpus pedido para Lula passou na frente do julgamento de pedidos semelhantes que aguardam providências há mais tempo? A expectativa para o julgamento do habeas corpus de Lula e o papel do Supremo Tribunal Federal são os temas do É Notícia, programa apresentado pela nossa Amanda Klein. O programa, que hoje entrevista 2 juristas, vai ao ar à 1h. Quando nós exigimos do Supremo decidir de acordo com a população, nós criamos um caos do ponto de vista institucional, porque a única coisa que o Supremo não deve fazer é decidir de acordo com a opinião pública. Só tem uma esperança para nós hoje no Brasil, a aplicação adequada, na minha opinião, da Constituição de 88. A Constituição é a salvação nossa. Ela é a boia que sobra no meio de um oceano de barbárie, de violência que a gente está inserido. Há 2 dias do julgamento do Supremo do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula, a presidente da Corte, Carmen Lúcia, gravou um pronunciamento transmitido há pouco pela TV Justiça. A ministra pediu serenidade ao país. Vivemos tempos de intolerância e de intransigência contra pessoas e instituições. Por isso mesmo, este é um tempo em que se há de pedir serenidade. Serenidade para que as diferenças ideológicas não sejam fonte de desordem social. Serenidade para se romper com o quadro de violência. Violência não é justiça. Violência é vingança e incivilidade. Serenidade há que se pedir para que as pessoas possam expor suas ideias e posições de forma legítima e pacífica. Problemas resolvem-se com racionalidade, competência, equilíbrio e respeito aos direitos. Problemas resolvem-se garantindo-se a observância da Constituição e da legislação vigente, papel fundamental conferido ao Poder Judiciário, que o vem cumprindo com rigor. E hoje, em São Paulo, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, fez um desabafo
durante palestra em um evento da ONU na capital paulista. Para ele, presta atenção, celebrou-se um pacto oligárquico de saque entre políticos e funcionários públicos que levou o país a esse desastre. Essa é a observação de Barroso durante esse evento, ou seja, um saque promovido pelas oligarquias brasileiras. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Você está calmo, Reinaldo? Você está bem? A presidente do Supremo hoje pediu serenidade à população há 2 dias do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. O que você achou disso? Boa noite, Amanda. Pois é, né? Depois ela ter feito uma baita confusão e disso tudo que está aí ser consequência de decisões atabalhoadas, erradas e pouco técnicas da própria presidente do Supremo, agora ela vem pedir calma. Não sei se os telespectadores se lembram, mas quando a Carmen Lúcia fez bobagem, que foi não botar em votação as ações declaratórias de constitucionalidade, que tratam da questão da prisão em segunda instância, em tese, não fulanizam no Lula, quando chamei atenção para isso aqui, que ela não fez isso e resolveu botar o habeas corpus, eu disse, a senhora está colocando no alvo ministros do Supremo, colegas seus, e isso aconteceu. Né? Nós vimos ainda de novo, e eu não me canso de censurar isso aqui, desde quando acontecia com petistas lá atrás, né? Ou quando os petistas promoviam isso também, nós vimos o ministro Gilmar Mendes ser assediado em avião de uma forma grotesca, agressiva, o que põe em risco, diga-se, a própria segurança do ministro, né? Porque as pessoas têm lá ideias do que elas acham que o Supremo deve fazer. Mas se estender uma faixa em frente ao Supremo, associando o Supremo ao dia da mentira. As mesmas forças que fazem isso pedem que o Supremo faça o quê? Que ele negue o habeas corpus. Muito bem, se o Supremo fizer o que essas pessoas querem que o Supremo faça, ele passa a ser a sede da verdade? Como é que você pede a alguém que você considera essencialmente fraudulento e trapaceiro que faça alguma coisa? Quer dizer que se o Supremo fizer o que essas pessoas querem, ele continua fraudulento e trapaceiro? Ou só o será se fizer as vontades delas, se não fizer as vontades delas? Né? Então, a gente vai ter uma justiça agora que só pode tomar uma decisão legítima, se tomar outra não serve. É a isso que se presta a manipulação da agenda do Supremo. E as coisas estão muito mal paradas, viu, Amanda? Chegou lá um abaixo-assinado com milhares de assinaturas de procuradores e de juízes. Desde quando, em que democracia do mundo, em que outro país aberto, existem juízes fazendo abaixo-assinado? Juiz não faz abaixo-assinado, juiz toma decisão segundo as normas legais. Ainda que haja um espaço para interpretação desses juízes, eles não podem se juntar nesse tipo de pressão. Mas o manifesto tem uma fraude intelectual essencial, não é? Porque diz assim, a presunção de inocência, em nenhum momento se diz que a presunção de inocência só se esgota com a terceira instância. É verdade, porque presunção de inocência é o apelido do que está no inciso 57 do artigo 5º. O inciso 57 do artigo 5º diz que ninguém será considerado culpado, ninguém quer dizer ninguém, culpado quer dizer culpado, até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E trânsito em julgado quer dizer passar pela terceira instância. Portanto, um manifesto enorme, assinado por quase 5 mil pessoas, que simplesmente não enfrenta o que está na Constituição. Infelizmente, eu também peço calma. Eu peço calma a todos. Eu, que a diferença de Carmen Lúcia, não contribui para a confusão. Reinaldo, boa noite. Deltan Dallagnol, então, decidiu, segundo você, trocar a Constituição pela Bíblia, né?
Isso, boa noite, Boris. E por uma Bíblia muito particular, muito pessoal, né? Porque o que ele está falando lá não existe, nem na Bíblia. Deltan Dallagnol foi ao Twitter para dizer que estava em jejum e orando para que o Supremo então tome decisão de negar o habeas corpus ao Lula para mandar prender o Lula. Eu acho realmente um despropósito quando um procurador decide se comportar como religioso e quando um religioso decide se comportar como procurador. Um procurador que se comporta como religioso é um fanático. E um religioso que se comporta como procurador acha que é procurador de Deus, que fala pela voz de Deus. Esse rapaz tem que se ater ao que está na Constituição, não é? Mas, se ele entendesse um pouco de religião, e eu descobri que ele também não entende, ele ia saber que Deus não cuida das punições. Quem cuida das punições, Dallagnol, segundo a mística, é o capeta, é Lúcifer. Precisa saber para quem você está orando, rapaz. E aí, o Marcelo Bretas, juiz do Rio de Janeiro, decidiu entrar na onda do Dallagnol, né? E disse que também está em oração, chama o Dallagnol de irmão em Cristo. Então, portanto, agora nós estamos todos tomando decisões no âmbito da fé, não mais da lei, não é? Aí ele disse que também estava em oração junto com o Dallagnol, só não prometeu fazer jejum, porque quem olha o perfil do Bretas vê logo que ele não resiste a um bom prato de macarronada, não é mesmo, Bretas? E com a devida vênia, é glutão até quando se trata de auxílio moradia, porque ele recebe 2, ele e a mulher, né? E o CNJ proíbe. Essa gente toda precisa ter um pouco mais de pudor, quiçá de vergonha na cara. É isso aí. Obrigada, Reinaldo. Boa noite. Até amanhã. Através de uma nota técnica, o Ministério do Trabalho autorizou a cobrança do imposto sindical após a aprovação em assembleia, dispensando a anuência individual do trabalhador. Com a reforma trabalhista, a contribuição sindical passou a ser voluntária, podendo ser cobrada apenas com autorização individual do funcionário. O Brasil parecia ter se livrado desse imposto odioso, mas durou pouco. Fizeram, desfizeram, pressionaram, contornaram e tudo volta a ficar como dantes no quartel de Abrantes. É preciso ainda conferir a legalidade dessa licença que o governo está dando para agradar os sindicatos. Isso é uma vergonha. A balança comercial brasileira terminou março com saldo positivo. As exportações superaram as importações em mais de 6 bilhões de dólares. O resultado, porém, é menor do que o alcançado no mesmo período do ano passado. No acumulado do primeiro trimestre, a balança registrou superávit de quase 14 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços. A população do Rio de Janeiro enfrenta uma triste realidade. No último ano, 30% dos cariocas estiveram no meio do fogo cruzado. Trocas de tiros entre policiais e criminosos que a cada dia se tornam mais frequentes. Comunidade Pavãozinho, Zona Sul do Rio. Esse é o som que ecoa por todos os cantos da cidade. Eu tô me tremendo, Meu Deus, eu não aguento mais isso, esse inferno, eu não aguento mais. O relato é de uma moradora da Praça Seca, na Zona Oeste. Segundo o aplicativo Fogo Cruzado, que monitora confrontos por arma de fogo no estado, o bairro foi o que mais registrou tiroteios no mês de março. Foram 42 confrontos e 4 mortos. Os problemas na região são antigos. A Praça Seca é alvo de milicianos há décadas. Mas nos últimos anos a prática de extorsão tem se intensificado. A maioria dos moradores prefere não gravar entrevista. Alguns já deixaram o bairro devido à violência. Era tiroteio, assalto, eu resolvi me mudar. A Rocinha, na Zona Sul, registrou menos tiroteios, mas teve maior letalidade.
13 pessoas morreram. Não estamos mais seguras, né? Onde que a gente passa agora tem tiro. Então a gente pensa 2 vezes antes de sair de casa. De acordo com uma pesquisa do Datafolha em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1 em cada 3 moradores do Rio já presenciou um tiroteio nos últimos 12 meses. O levantamento mostra ainda que 92% dos cariocas têm medo de ser atingido por uma bala perdida ou morrer em um assalto. Tem várias razões, entre as quais nós temos vários grupos criminosos, de narcotraficantes, mas também de milicianos. E nós temos também uma ausência de uma política pública minimamente eficaz. Com tanta insegurança, 73% dos moradores gostariam de deixar a cidade. A gente gostaria de viver bem aqui, mas para criar os filhos, nosso projeto é voltar para o Sul. O Rio de Janeiro chegou à triste marca de 31 policiais militares assassinados neste ano. O subtenente Marcílio Ferreira foi morto durante uma tentativa de assalto em um posto de gasolina na zona norte do Rio. 3 menores participaram da ação. Eles foram detidos e confessaram o crime. O PM estava abastecendo o carro quando os infratores perceberam que ele estava armado. Os criminosos conseguiram tirar a arma do PM e efetuaram vários disparos. Marcílio chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro, que já dura quase 2 meses, é aprovada por 75% da população brasileira. A pesquisa, feita pelo Instituto Ipsos, em parceria com o jornal O Estado de São Paulo, revela ainda que 2 em cada 3 pessoas apoiariam a ação em seus estados. As regiões Norte e Nordeste são as que mais aprovam a medida. Se a violência tem crescido geometricamente na maior parte do país, há algo errado em nossas políticas de segurança. Falta dinheiro, mas assim mesmo é possível aumentar a eficiência policial. Para isso, é preciso mobilizar os 3 poderes e o Ministério Público para que se crie um projeto com integração das polícias dos estados e uma coordenação nacional. O problema da segurança e a solução, claro, não estão só nas polícias, mas a população, todos nós, temos o direito de sobreviver. Um casal foi mantido refém dentro de uma casa durante uma tentativa de assalto na Grande São Paulo. Na ação, um dos criminosos foi morto pela polícia. O crime aconteceu às 6 da manhã, quando a moradora desta casa, que é enfermeira, saía para trabalhar. 2 homens chegaram a pé disfarçados de pedreiros e anunciaram o assalto. Eles queriam uma moto e estes carros estacionados na garagem. O marido da enfermeira também estava em casa na hora. Os assaltantes renderam o casal aqui por cerca de 40 minutos. Amarraram as pernas e os braços dos 2 e ainda amordaçaram a esposa. Além dos veículos, os criminosos ainda exigiram dinheiro e queriam roubar R$50 mil das vítimas. Me ameaçou de arrancar todos os meus cabelos e arrancar todos os meus dedos caso eu não tivesse R$50 mil para dar para eles. Uma vizinha chamou a polícia. Quando os PMs chegaram, um dos bandidos reagiu. Ele foi baleado e morreu no local. O outro atirou contra a enfermeira, mas por sorte a arma falhou. Wesley Siqueira, de 19 anos, foi preso em flagrante. O pai dele esteve na delegacia e se surpreendeu ao ver quem era a vítima. A vítima eu conheço desde 15 anos de idade. Eu trabalhei com a vítima. E o seu filho sabia que o senhor conhecia a vítima? Não. Ezequiel disse que agora o filho deve pagar pelo que fez. Ele já estava decidido que ele queria ser um cara do crime. Porque a gente vinha falando com ele desde os 16 anos de idade. Hora ou outra ele estava envolvido nessas coisas. Já é a 3ª vez. Coitado desse pai. 3 mulheres foram executadas no final de semana em locais diferentes do estado de São Paulo. 3 casos de feminicídio, intolerância e brutalidade extrema. O circuito de segurança do posto de gasolina na zona oeste de São Paulo flagrou a brutalidade do assassino. O homem atira 7 vezes contra a cabeça da vítima, que mesmo caída continua a receber os disparos. Ariane Suelen Ribeiro, de 28 anos, era advogada.
O autor dos disparos, ainda não identificado, está foragido. A polícia chegou até o carro usado na fuga. O veículo pertence a Diego Pereira de Lima, de 30 anos, amigo do assassino. Ele aparece atrás da vítima no momento dos disparos. Ele chegou com o ator do homicídio nesse veículo. Após o homicídio, ele também saiu do local, evadiu-se, né? Após o parceiro dele ter assassinado a vítima. Em Osasco, na Grande São Paulo, o ajudante Silvio Augusto da Costa, de 39 anos, matou a mulher a facadas. Depois divulgou as fotos do crime no grupo da família pelo aplicativo do WhatsApp. Rosimiriam da Silva, 41 anos, morreu com mais de 8 perfurações na cabeça e no abdômen. O assassinato foi nesta casa, onde o casal morava há 2 anos. De acordo com os familiares que não quiseram gravar a entrevista, o marido teria matado a mulher por ciúmes. Ele foi preso em flagrante. Em Guará, interior do estado, Luan Carlos Ferraz, de 25 anos, confessou ter matado a namorada de 17 anos também por ciúmes. A estudante Raíssa Sintra foi atacada pelo agressor no terminal rodoviário. Os 3 crimes brutais fazem parte de uma estatística assustadora. A cada 2 horas, uma mulher é morta no país. Os números fazem parte de um estudo feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Brasil ocupa a 7ª posição entre as 83 nações mais violentas para as mulheres, que vivem o drama diário do feminicídio, caracterizado pela perseguição e mortes banais a pessoas do sexo feminino. Há 2 anos, o crime é apontado como hediondo, com penas que variam de 12 a 30 anos de prisão. A Polícia Federal aguarda o depoimento do empresário Gonçalo Borges Torrealba, sócio do Grupo Libra, empresa do setor portuário. Ele teria desembarcado hoje de manhã no Rio de Janeiro. Gonçalo e os sócios Rodrigo Borges Torrealba e Ana Carolina Borges Torrealba tiveram a prisão temporária decretada, mas estão fora do país. Eles são investigados na Operação Scala, que prendeu amigos e aliados do presidente Temer na semana passada. O Grupo Libra teria se beneficiado de mudanças na legislação dos portos em troca de doação eleitoral para o presidente Temer e o partido dele, o MDB. Em nota, o Grupo Libra disse que jamais atuou ilegalmente para a mudança de legislação com vistas a seu benefício exclusivo e que está prestando todos os esclarecimentos à Justiça. Em tom de campanha, o prefeito de São Paulo, João Dória, lançou hoje o aplicativo SP Táxi. Com o novo serviço, o usuário terá uma previsão do valor da corrida no momento do pedido. O pagamento será feito com cartões de crédito, débito ou então em dinheiro. A ferramenta permite que motoristas concedam descontos de até 40%. Ao final da corrida, o passageiro poderá fazer uma avaliação do serviço. Segundo o prefeito, nesta fase inicial, não será cobrada a taxa de adesão dos taxistas. No entanto, Dória não disse qual o valor da tarifa a ser cobrada do motorista que optar pelo aplicativo. Agora, um flagrante feito neste domingo, no dia da mentira, mas por incrível que pareça, foi verdade. Veja só que história. 2 homens foram presos na cidade de Cruzeiro, no interior paulista, enquanto transportavam 4 vacas malhadas no banco traseiro de um carro de passeio. Eles foram parados porque a traseira do veículo estava muito baixa. Os 2 furtaram os animais e injetaram analgésico nas vacas para ficarem mais calmas. Tanto o agricultor quanto o serralheiro já tinham passagens pela polícia por furto e tráfico de drogas. E vale dizer que, nesse caso, a vaca foi para o brejo. Chega a 7 o número de mortos por febre amarela na cidade de São Paulo. João Oscar Andrade Rochel, de 72 anos, morador de Parelheiros, no sul da capital paulista, sofria de problemas cardíacos e não tinha tomado a vacina. Ele morreu na última quinta-feira. A vacinação é recomendada principalmente em áreas de mais incidência do vírus, mas a Secretaria Municipal da Saúde pede precauções em relação aos idosos. Antes de tomar a vacina, é importante o idoso consultar um profissional de saúde e obter um laudo médico.
Segundo os últimos dados do Ministério da Saúde, o Brasil já confirmou 1.131 casos e 338 mortes por febre amarela no período de 1º de julho do ano passado a 27 de março deste ano. Bom, o feriado de Páscoa foi marcado por uma forte chuva em várias cidades do sul do Brasil e o temporal causou estragos e até mortes. Vamos falar com a Gabriela de França para saber como está a situação agora, né, Gabi? Boa noite. Boa noite, Amanda, Boris. Oi, Gabriela. Ótima noite para você aí de casa. Infelizmente, a gente começa hoje com uma notícia triste, né? Choveu muito lá no sul do Brasil, principalmente em Santa Catarina. A chuva causou aí muita enchente, né? Deslizamentos. E como a gente vê nessa imagem aqui, esse carro, ele foi arrastado aí pela enxurrada. Havia um casal dentro do veículo, muita gente chegou a gritar, né, pedindo para que eles saíssem desse carro, mas infelizmente esse casal ele não conseguiu sair do carro a tempo e os dois, né, o marido e a mulher, acabaram morrendo aí por conta dessa chuvarada lá em Blumenau, Santa Catarina. Bom, vamos ver então como é que fica a previsão para amanhã, começando aí pelo sul do Brasil e também sudeste. Essa frente fria que causou muita chuva no sul começa a se afastar e agora ela vai levar bastante nuvens, né, de chuva carregada aqui, olha, para a região sudeste. Portanto, amanhã alerta para muita chuva, principalmente entre Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Vamos lá para a capital fluminense? Por lá no Rio de Janeiro, amanhã a previsão é de chuva o dia todo, inclusive já hoje, aí, durante a madrugada, pode começar a chover. Mesmo assim, olha só a temperatura máxima de 32 graus. Agora em Brasília, a previsão de pancadas de chuva que devem ser fortes, também chegam aí a qualquer hora do dia, acompanhada de muitos raios. Em Curitiba o tempo abre, o sol predomina na maior parte do dia, máxima de 26 graus, a temperatura fica mais amena e se chover vai ser aquela chuvinha fraca. Bom, amanhã só não vai chover no Brasil nessas áreas em amarelo do mapa que a gente vai ver aí, que pega boa parte aí do Mato Grosso do Sul, aqui do Paraná e oeste de Santa Catarina e essa outra área aqui que vai desde o norte capixaba, passando aqui pelo nordeste de Minas, pegando praticamente todo o estado baiano. No restante do Brasil, a gente vê aí, continuam as pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde e continua também o calor. Vamos dar uma olhada então nas temperaturas para amanhã. Olha só, mínima de 20 graus em Brasília e de 26 em Natal, 25 em Manaus. O dia já começa bastante quente. Máxima para amanhã de 31 graus com pancadas de chuva em Cuiabá e de 28 em São Paulo. Também tem previsão de chuva aí no final da tarde. Bom, e abril já começou o mês, né? Ontem foi dia 1º. Hoje, dia 2, a gente trouxe aí, eu e Temporino, um panorama do que a gente pode esperar aí para o próximo mês. Então, a primeira quinzena a gente continua aí com as pancadas de chuva, principalmente no finalzinho de tarde. A partir da metade do mês, vem o friozinho e a chuva diminui. Então, para quem está ansioso aí, né, para as características do outono, só a partir aí da segunda metade do mês, a gente vai atualizando a cada dia aqui no Rede TV News e também no nosso site, redetv.com.br. Tchau, gente. Boa noite para todo mundo. Até amanhã. Boa noite, Gabi. Até amanhã. Na Rússia, mais de 115 vilarejos ficaram debaixo d'água depois que fortes chuvas atingiram a região de Altai, no sul do país. É a pior inundação das últimas 3 décadas na região. O derretimento da neve também aumentou o volume da água. Mais de 1.500 pessoas precisaram sair de casa. No Egito, o atual presidente Abdel Fattah al-Sisi foi reeleito com 97% dos votos. A vitória de Sisi já era esperada. Ele se manteve no cargo com cerca de 22 milhões de votos. O único opositor, líder do Partido Liberal, Mustafa Musa, obteve menos de 3% dos votos. Na Costa Rica, o governista Carlos Alvarado Quezada, do Partido Ação Cidadã, foi eleito para comandar o país entre 2018 e 2022. Com pouco mais de 60% dos votos, Alvarado derrotou o adversário Fabrício Munhoz, do conservador Restauração Nacional. Pelo menos 6 pessoas morreram na Índia em protestos contra a decisão da Suprema Corte de anular a lei de discriminação contra a casta dos Dalits, também chamados de intocáveis e impuros. Os Dalits são os trabalhadores braçais e representam cerca de 200 milhões de pessoas em uma população de mais de 1 bilhão. No final do mês passado, uma Dalit foi espancada até a morte por ter um cavalo, considerado símbolo de poder e riqueza.
Em Moscou, um conselheiro do governo russo afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou para o comandante da Rússia, Vladimir Putin, para propor um encontro na Casa Branca. A conversa teria acontecido no último dia 20, antes da expulsão de 60 diplomatas russos por causa do envenenamento do ex-espião Sergei Skripal. A Rússia nega qualquer envolvimento no caso. A Casa Branca confirmou a conversa entre os líderes. Subiu para 18 o número de mortos em protestos contra a ocupação israelense na faixa de Gaza. Mais de 1.000 palestinos ficaram feridos nos confrontos com as forças de defesa do exército de Israel. Gaza acusa soldados israelenses de atirarem contra agricultores palestinos. O confronto já é o mais violento desde 2014. Após 4 dias de visita à sua terra natal, a vencedora do Nobel da Paz, Malala Yousafzai, voltou hoje para Londres. A ativista visitou o Paquistão pela primeira vez desde que levou um tiro na cabeça há 5 anos em um atentado jihadista do Talibã. Malala se tornou alvo dos extremistas por lutar pela educação das mulheres de seu país. A China cumpriu as ameaças e anunciou um aumento de tarifas de mais de 100 produtos importados dos Estados Unidos. A medida é uma resposta à elevação das taxas sobre o aço e o alumínio anunciada pelo presidente americano Donald Trump no mês passado. Agora foi a vez da China revidar e elevar a tarifa para 128 produtos norte-americanos no valor de 3 bilhões de dólares. As taxas para carne suína e sucata de alumínio, por exemplo, ficaram 25% mais altas. Maçã, amêndoas e outros produtos subiram 15%. Apesar das mercadorias taxadas serem apenas uma pequena parte do mercado entre os dois países, os produtores americanos ficaram preocupados. A China é um dos principais lugares para onde exportamos carne suína. Nosso mercado vai cair. Nesta queda de braço comercial, um dos fatores que agrava a tensão entre Washington e Pequim é o enorme superávit que a China tem em relação aos Estados Unidos. O país governado por Xi Jinping ganha muito mais nas negociações com os norte-americanos. Donald Trump quer reduzir este déficit comercial e diz que a China se beneficia ao roubar tecnologia norte-americana. Mas para Trump, nesta disputa, os Estados Unidos vão levar vantagem. Isso nos tornará uma nação muito mais forte e muito mais rica. E talvez não só eles. Com o aumento de tarifas nos embarques chineses e americanos, também podem surgir oportunidades ao Brasil. O país, que é um dos maiores exportadores de suínos do mundo, pode aumentar ainda mais a exportação. Marcelo Espíndola, de Hong Kong, para o Rede TV News. Morreu hoje na África do Sul Winnie Mandela, ícone na luta contra o regime racista do apartheid. Segundo a família, a ativista de 81 anos morreu em um hospital da capital Joanesburgo após enfrentar uma longa doença. Os parentes, no entanto, não informaram o motivo exato do falecimento. Winnie foi casada com Nelson Mandela durante 38 anos, mas passou a maior parte do relacionamento longe do líder sul-africano, que ficou preso por 27 anos. Assim como o ex-marido, a ativista se tornou um dos principais símbolos da luta contra o apartheid e foi detida diversas vezes. Já no fim do regime segregacionista, Winnie foi acusada de perseguir inimigos políticos e acabou condenada por participação no sequestro de um adolescente suspeito de ser informante da polícia. O anúncio da morte causou comoção. Dezenas de pessoas se reuniram em frente à casa de Winnie, no bairro de Soweto, para prestar homenagens. Jeff Radib, atual ministro de Energia da África do Sul e que combateu o apartheid ao lado de Winnie, afirmou que a militante sacrificou toda a vida pela liberdade do país. Preocupado com o terrorismo, o governo do Reino Unido emitiu um comunicado para alertar os britânicos sobre possíveis ataques em Portugal. Mais detalhes na reportagem de Peterson Isidoro. O comunicado é direto. Os ataques não podem ser descartados. Você deve estar vigilante neste momento. É o primeiro alerta oficial de uma nação europeia para os cidadãos que têm como destino Portugal,
justamente numa das épocas do ano em que o país mais recebe turistas. O primeiro-ministro português António Costa preferiu não se manifestar sobre o alerta emitido pelo governo britânico, mas nos últimos meses aumentou o número de policiais fortemente armados em zonas turísticas, como esta aqui, o Largo de Camões, que fica no Bairro Alto. Outras medidas também foram adotadas. Na Torre de Belém, por exemplo, pilares de ferro já fazem parte da paisagem e da rotina dos visitantes. O mesmo acontece na famosa Rua Augusta, tudo para evitar que veículos invadam os locais e atropelem pedestres. No Mosteiro dos Jerônimos, a precaução é ainda maior. 50 blocos de concreto isolam um dos mais belos pontos da capital portuguesa. Toda essa estrutura de segurança vem surtindo efeito e deixando os turistas mais tranquilos. A gente não pensa em terrorismo, a gente não pensa em atentado. A gente tenta curtir, é lógico, sempre olhando dos lados. Peterson Isidoro, de Portugal, para o Rede TV News. O presidente afastado do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Aloysio Neves, admitiu numa gravação que recebeu propina durante o governo de Sérgio Cabral. A gravação, feita por um delator e entregue à Procuradoria-Geral da República, foi divulgada hoje pelo jornal O Globo. Aloysio Neves sempre negou o recebimento de propina. A gravação é parte do material de denúncia apresentada na semana passada pela Procuradoria-Geral da República contra Neves e mais 4 conselheiros afastados no ano passado do Tribunal de Contas do Estado. Segundo a Procuradoria-Geral da República, ele recebeu um valor de R$100 mil ao menos 87 vezes entre janeiro de 2007 e março de 2014. O áudio foi gravado no dia 13 de dezembro de 2016 pelo empresário e delator Marcos Andrade Barbosa Silva, do setor de ônibus. Nele, o presidente afastado do Tribunal de Contas admite receber a mesada de R$100 mil. O conselheiro diz que recebia os pagamentos primeiramente do ex-secretário de Obras no governo Cabral, Hudson Braga, e posteriormente de Luiz Carlos Bezerra, operador do político do esquema. Você não tem receio daquela mesada que ele te dava de 100 mil por mês? Quem que te trazia aquilo? Hudson. O Hudson no final? É. E antes? Era aquele Zé Luiz que trazia, que tá preso. Zé Luiz? Zé Luiz, é o chefe de Luiz dele. Luiz não sei o quê. Na denúncia, a Procuradoria pede que seja mantido o afastamento dos 5 conselheiros. Eles estão afastados desde março do ano passado, quando foi deflagrada a Operação Quinto do Ouro da Lava Jato Carioca. Agora vamos falar de esporte no Rede TV News. Silvio Luiz, boa noite. Boa noite. Será que todos os campeonatos estaduais já estão resolvidos? Simples assim, não. Mas vamos ver agora quem é que está com vantagem nessas finais. O presidente do Corinthians, André Sanches, se reuniu hoje com os técnicos das categorias de base e pediu para que eles formem mais atacantes. É que desde que o Jô saiu, Cartola não conseguiu um substituto. Todo mundo sabe que está precisando de um centroavante. Vamos buscar, estamos buscando, mas não podemos errar. Não adianta, o mercado está escasso, temos que ter paciência. Sem centroavante, o Corinthians teve dificuldades no jogo contra o Palmeiras. Criou poucas chances de gol. E ainda viu o rival abrir o placar com centroavante. Borja fez 1-0 e garantiu vantagem para o jogo de volta. Além de marcar o gol, ele também começou a confusão junto com o Henrique do Corinthians nesta jogada. Aí o tempo fechou. Durante o empurra-empurra, Felipe Melo acertou Cleison por trás. Revoltado, o corintiano deu um soco no volante palmeirense que revidou. A confusão vai pro outro lado e aí eu tomo um empurrão no rosto. Aí a hora que eu vejo é ele. Estão querendo colocar que eu dei um soco. Eu não dei soco a ninguém. Eles foram expulsos de campo. O Tribunal da Federação Paulista vai se pronunciar amanhã se denuncia Cleison e Felipe Melo e também o estádio do Corinthians, já que sinalizadores foram acendidos e um copo de água arremessado no gramado. Em Minas também teve confusão no final do jogo. Ela começou depois de Robinho ter sido chutado. Aí o preparador de goleiros do Cruzeiro, Robertinho, partiu para cima do preparador do Atlético, Luiz Otávio. No jogo deu Atlético Mineiro. Pior é que quando estava 0-0, o Mano Menezes pediu tempo técnico para ajeitar o time. E assim que o jogo voltou, o time dele levou gol do Ricardo Oliveira, outro do Adilson e mais um do Ricardo Oliveira. O Arrascaeta descontou pro Cruzeiro, mas foi só, hein? 3-1 pro Galo. Em Porto Alegre também teve polêmica, tudo por causa dessa expulsão do Éder Ciola, quando o jogo ainda estava 0-0. Curiosamente, foi a partir daí que o Grêmio fez 4-0.
Se ele não tivesse expulso, a gente estava parando a equipe, que foi campeão de tudo aí. No Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo, justo os dois times que não venceram nenhum dos turnos, fizeram a final. E foi eletrizante, hein? 3-2 pro time cruzmaltino. Em Salvador, o Bahia saiu na frente do Vitória na disputa. Ganhou por 2-1. O jogador, hoje em dia, antes de tentar se desculpar o indesculpável, tem que entender que tem 200 câmeras mostrando o que eles fizeram. Pô, tenha paciência, né? E agora, aquele girinho básico. Vamos lá. O São Paulo confirmou a contratação do atacante Gonzalo Carneiro, de 22 anos. O uruguaio, que pertencia ao Defensor, assinou por 3 temporadas. Em 41 jogos deste ano, Gonzalo marcou 12 gols e deu 5 assistências. Isso quer dizer que o uruguaio marcou 4 vezes a mais que o atacante Diego Souza, está em baixa do São Paulo e custou uma nota preta. É tradição nos jogos do Benfica a bela Águia Vitória dar aquele voo antes de cada partida. Mas, desta vez, a águia, que evidentemente é treinada, resolveu voar para fora do Estádio da Luz. Opa! Apesar da escapadinha, ela voltou para os braços dos encarnados. A nadadora Poliana Okimoto, medalhista de bronze na Olimpíada do Rio, se tornou a primeira brasileira a entrar no Hall da Fama na maratona aquática. Dona Poliana foi homenageada em cerimônia em Londres. E a Superliga Feminina de Vôlei já tem finalista. O Sesc Rio garantiu vaga para a final ao derrotar o Camponesa Minas por 3-1. Com a vitória, a equipe do técnico Bernardinho chegou à 14ª decisão seguida, após vencer a série de 5 jogos com 3 resultados positivos. O adversário do Sesc sai da partida entre Praia Clube e Vôlei Nestlé. Daqui a pouco, no ginásio José Liberati, em Osasco, as duas equipes medem força. Por enquanto, a vantagem é do Praia Clube, que fez 2-1 na série. Dona Amanda, a demanda que eu vou em frente, porque cavalo não desce escada. A demanda, só começando a semana. Silvio, obrigada. E olha, moradores de várias cidades brasileiras levaram um susto na manhã de hoje. Imagine só, um terremoto com epicentro na Bolívia, de magnitude 6,8, foi sentido em pelo menos 5 estados e no Distrito Federal. Ninguém se feriu. Essas imagens são de uma casa em São Paulo, na região central. O lustre balança lentamente. Gente! Outras pessoas fizeram relatos parecidos. Eu estava sentada na mesa, conversando, atendendo um rapaz na minha frente e a mesa começou a balançar uns 10 centímetros para um lado para o outro. No começo a gente pensa que é algum problema com a gente, um ataque de labirintite, coisa do tipo, mas na verdade não. Logo em seguida que deu o tremor, o brigadista do andar chegou perguntando se os funcionários tinham sentido esse tremor também, e em seguida a gente já fez a evacuação. Vários prédios da Avenida Paulista e da região central de São Paulo, inclusive o do Ministério Público, foram esvaziados. Descemos do 8º, nenhum desespero, ninguém entrou em pânico, a evacuação do prédio foi tranquila. 3 horas depois que alguns prédios foram evacuados aqui na Avenida Paulista e muita gente ainda está aqui pelas calçadas, eles estão parados aguardando a autorização da Defesa Civil para poder conseguir retornar às atividades. Na descida a gente viu um bombeiro subindo correndo, gritando, a gente ficou desesperado, porque, é uma coisa muito preocupante. Imagina se o prédio cai ou acontece alguma coisa, alguém passa mal, é sério. Que susto, hein, Luiz? Mas pelo visto, só isso mesmo, um susto. O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o epicentro do tremor de magnitude 6,8 foi registrado no sul da Bolívia, a 1.119 quilômetros da capital La Paz e a 557 quilômetros de profundidade. Lá é uma região que é uma colisão de placas tectônicas, a placa de Nazca e a placa sul-americana, e com isso gera grandes quantidades de esforços. Com isso, esses esforços acumulados vão liberar e vão gerar eventos. São ondas por baixo da terra que se propagam em todas as direções, inclusive chegando ao Brasil. Além de São Paulo, o tremor foi sentido também em Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Brasília, como mostra a repórter Caroline Rosito. Para escapar do tremor, foi preciso escapar também da chuva.
Servidores do Ministério da Educação deixaram o prédio e disputaram espaço na marquise, ainda sem saber exatamente o que havia ocorrido. Minha cadeira parecia que tinha alguém empurrando. Eu fiquei super tonto. Eu achei que fosse a mesa que estava tremendo e tirei o braço da mesa. Os relatos de tremor também chegaram à sede da Infraero. Os funcionários tiveram que sair às pressas do local. Pensei que tinha sido até coisa da máquina, né? Mesmo computador na mesa, não sei. Aí outras pessoas falaram que sentiram o mesmo tremor. Edifícios do setor bancário sul, como o do Banco do Brasil, além dos Ministérios da Justiça e do Desenvolvimento, Comércio Exterior e Serviços, também foram esvaziados. Cerca de 15 prédios precisaram ser evacuados aqui em Brasília. Os abalos foram sentidos ainda em algumas regiões do entorno da capital federal. Apesar do susto, a Defesa Civil afirmou que nenhuma estrutura precisará ser interditada. Não há nenhum efeito físico, principalmente relacionados a vigas, aos pilares, a lajes, que denunciassem algum problema estrutural. Há 2 dias do julgamento no Supremo Tribunal Federal do habeas corpus preventivo, o ex-presidente Lula está no Rio de Janeiro, onde vai confirmar mais uma vez o lançamento de sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto. Estas imagens são do evento do PT, que acontece neste momento no Circo Voador, fica no bairro da Lapa. Você vê aí o ex-presidente Lula, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, acabou de falar, ou falava há pouco. Nesse momento ele é considerado o plano B do PT, caso Lula não possa se candidatar, afinal de contas ele é considerado ficha suja. Durante o encontro, Lula irá apresentar o diplomata Celso Amorim, que é ex-ministro das Relações Exteriores, como seu pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro para as eleições de 2018. Então a gente vê aí a Manuela Dávila, ao lado o deputado também Marcelo Freixo. Então várias pessoas, olha, o ex-prefeito de São Paulo ainda continua discursando nesse momento, várias pessoas, o cantor Chico Buarque está ali do outro lado, aqui o Haddad está bem na frente dele, mas o Chico Buarque está do outro lado do Lula, e no cantinho o Celso Amorim, que também deve ter sua pré-candidatura ao governo do Rio lançada. Quantas vezes o Lula já lançou a pré-candidatura dele? Eu acho que essa é a 3ª ou 4ª vez, mas vamos começar a contar. Na Flórida, Estados Unidos, um susto para um morador de Sarasota. Um jacaré de quase 3,5 metros foi encontrado nadando na piscina de uma casa. A polícia foi chamada e um especialista retirou o grandão da água. Segundo o Centro de Conservação da Flórida, mais de 1 milhão de jacarés vivem no estado e a população usa cercas em locais perto de rios e lagos para evitar que incidentes assim aconteçam. Ninguém se feriu, nem o jacaré. Imagina só que susto, Boris, você entrar na piscina de casa e se deparar com um jacaré desse tamanho. Estava nadando ali bonitinho, olha, bom nadador na piscina de casa, teve que ser No meu caso, retirado. Quem vai se assustar é o jacaré. Ah, é? O Rede TV News fica por aqui. Mais notícias daqui a pouquinho no Leitura Dinâmica. Uma ótima noite para você. Boa noite.